De volta com Segurança Máxima. Muito obrigado pela sua audiência, doutor Gualberto Soares, advogado que se liga no Segurança Máxima, em Bento Ferreira, aqui em Vitória. Doutor Gualberto, muito obrigado pela sua audiência. Uma ONG internacional enviou ao Senado um relatório sobre a tortura de presos no Brasil. Entre os casos citados está o de Xuri, em Vila Velha, onde vários detentos tiveram queimaduras graves ao serem expostos ao sol no pátio do presídio por horas. O documento pede que sejam criadas leis mais severas para coibir a violência no sistema prisional. A reportagem é de Fernanda Batista e Rafael Neves. Em janeiro de 2013, 52 presos do complexo de Xuri, em Vila Velha, foram obrigados a se sentar sem roupas no chão quente e sofreram graves queimaduras. Esta mulher, que prefere não se identificar, é mãe de um deles e não consegue deixar de se indignar ao lembrar do caso. A maioria deles ficou queimado, com queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, que eu cheguei a ver, né, que o menino teve que fazer enxerto. E meu filho também estava, né, no meio desses 50 e poucos presos que foram pro pátio. Descontrole total, né, da diretoria do presídio em si que aconteceu o fato, porque não tinha necessidade disso ter acontecido. Poderiam ter conversado com eles, porque eles não estavam com a intenção de fazer rebelião. Eles queriam só a alimentação deles e a água para eles poderem utilizar, né. O episódio ganhou destaque na mídia internacional. Foi um dos 64 citados no relatório da ONG de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch. Foram apontados casos de tratamento cruel, desumano ou degradante no Brasil, envolvendo forças policiais e autoridades do sistema prisional desde 2010. E o episódio de Xuri está entre os 40 em que foi confirmada a tortura. Na época, o caso foi acompanhado pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Pedro Valsfel Rosa. Foram despidos e forçados a sentar sobre o cimento quente. Em alguns casos, ou melhor, em vários casos, a carne deles derreteu até chegar no osso. Então é um caso grave de tortura. É um caso grave de 52 seres humanos. Foi a público denunciar que isso é um absurdo, é um descalabro, e pedir em seguida a ajuda do Ministério Público Federal, Estadual, organizações de direitos humanos, Ministério da Justiça, a quem eu pude imaginar, porque é realmente inacreditável que numa cidade de porte grande, como a Grande Vitória, isso aconteça. Para apurar o caso, o Estado abriu um processo administrativo. Um agente foi demitido, outro foi suspenso por 30 dias, mas conseguiu a redução da punição para apenas 5 dias. Um terceiro, que ocupava um cargo comissionado, foi exonerado. Nós sabíamos desse caso, a Secretaria da Justiça agiu muito fortemente nesse caso. Todos os servidores envolvidos foram punidos administrativamente, antes mesmo de um processo judicial. Então, a gente vê como um recado que nós temos muito que melhorar, mas também com a consciência tranquila de que muito já foi feito e de que hoje o sistema prisional do Espírito Santo é referência nacional em todos os aspectos. Apesar da demora em ser avisado, o Ministério Público foi até o local e ofereceu denúncia. O caso se transformou numa ação penal e hoje tramita na 3ª Vara Criminal de Vila Velha. Nós ficamos sabendo por terceiras pessoas, não foi o diretor do presídio que nos avisou, a obrigação dele era nos avisar de imediato. E aí, de posse dessas informações, quando nós ficamos sabendo que vários presos tinham sido lesionados, nós fomos ao presídio, ouvimos os presos, vimos os ferimentos, pedimos o encaminhamento ao corpo clínico, médico, que eles fossem recebidos de forma que esses ferimentos fossem tratados da melhor maneira, enfim. E nós também participamos da oitiva de alguns internos. Segundo o Estado, das 405 denúncias realizadas em 2013, apenas o episódio de Xuri foi considerado tortura. Mas quem tem um familiar preso garante que os casos são frequentes e quem compra essa briga sofre ameaças. Não é a primeira vez, né? Quando ele estava preso no regime provisório, antes de ser condenado, o que aconteceu? Uns 10 agentes mais ou menos bateram nele, aí ele ficou hospitalizado com tuberculose pulmonar, necrosou e tudo, e ficou internado. Você, inclusive, por lutar tanto pela segurança do seu filho lá dentro do presídio, foi ameaçada, né? Fui ameaçada na primeira denúncia de tortura, né? Primeira vez que ele foi torturado.
Enquanto ele apanhava, os agentes falavam para ele que sabia onde eu morava, sabia meu telefone e que iriam me matar, né? Aí cheguei a conversar com o juiz sobre isso, mas queriam me dar proteção, mas só a mim, não aos meus filhos, então eu não pude aceitar. O documento elaborado pela ONG foi enviado ao Congresso Nacional nesta segunda-feira e cobra soluções. A Human Rights Watch reconhece que o Brasil vem adotando medidas importantes para enfrentar o problema, mas ainda há muito a ser feito. Uma das formas que as entidades têm para averiguar essas violações dentro dos presídios é fazer essas vistorias e, melhor ainda, se pudermos fazê-las com filmadoras, com câmeras. Isso já é uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que foi replicada aqui pela Sejus através da portaria 540, só que na prática também, apesar de ser uma portaria, uma normativa da própria Sejus, não costuma ser cumprida. Uma coisa é a lei, a normativa em abstrato, outra coisa é a prática do sistema penitenciário, que é muito diferente do ideal. Essas denúncias são graves. Isso tem que ser mesmo apurado e corrigido para que o nosso sistema prisional continue sendo exemplo no país. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora ao estúdio o companheiro Paulo César Gomes. Boa tarde, companheiro, seja bem-vindo. Boa tarde, Leonesse, boa tarde a todos. Antes de você continuar, eu quero corrigir aqui. Eu agradecer ao doutor Gualberto. Gualtemar Soares. Mas, na verdade, eu queria agradecer ao doutor Gualtemar Soares, que inclusive está aniversariando hoje, mora aqui em Bento Ferreira e é um assistente assíduo do Segurança Máxima. Doutor Gualtemar, muito obrigado. Exatamente, é um grande criminalista também. Grande criminalista. Foi delegado, inclusive, doutor Gualtemar. Isso, prestou bom serviço ao Estado. Bom serviço. Paulo César, já que a gente está falando mesmo de... Essa história desses presos no Xuri é antiga, demoram demais para chegar a essas conclusões e mandarem pedir providência. A outra denúncia também não é recente, porque depois disso houve um reajuste lá no Xuri. Exato, Leonesse. Quando o doutor Pedro Val Ferrosa estava à frente da presidência do Tribunal de Justiça, criou a Comissão Estadual de Enfrentamento à Tortura. De lá para cá, vem se apurando determinados fatos que ocorrem dentro dos presídios e também praticado fora dos presídios, pelas instituições policiais, seja policiais civis e militares. Sim. Inclusive, lá no município de Ecoporanga, aproximadamente 12 policiais estão sendo denunciados pelo GAECO em face de tortura praticada contra uma pessoa que foi envolvida supostamente num policial militar. Ele não participou dessa morte, foi barbaramente torturado no município de Ecoporanga, está sendo agora finalizando esse inquérito junto ao GAECO. Em relação aos presídios, Leonesse, isso não é fato novo, é fato já bastante tempo passado, mas é importante dizer o seguinte: há uma morosidade muito grande na apuração dos atos infracionários dentro dos presídios praticados pelos agentes penitenciários, porque é inconcebível durante 2 anos você apurar um fato que é rápido ser apurado. Em menos de 2 meses você toma depoimento de todos e ali imputa a responsabilidade a quem for que tenha cometido qualquer ato de infração dentro desse estabelecimento penais. Lamentavelmente demora muito, mas é importante que a turma saiba que estão sendo observados, porque tortura, vez por outra, acontece aí, né, Paulo César? E o sindicato também da categoria tem denunciado prática de tortura. E para você ver, Leonesse, a categoria não comunga com essa prática ilícita praticada pelos agentes do governo. Então é importante cada vez mais conscientizar os agentes a importância deles de custodiar os presos da melhor forma possível, porque se não fizer, tem que responder pelos seus atos ilícitos. E isso a Secretaria de Justiça tem dado resposta, tem apurado, tem punido, mas muitas vezes esse caso não chega às barras da Justiça. Agora, como você viu, a terceira vara criminal lá de Vila Velha vai apreciar esse caso e vai dar uma decisão se serão inocentados ou culpados. Até os casos corriqueiros que acontecem por aí demora demais. Eu me lembro que em outubro nós noticiamos aqui de um menor que foi pego lá no bairro Jardim Marilândia e tal, foi porque estava fumando, foi espancado, morreu em face dos espancamentos. Já voltei lá, fiz matéria, cobrei da corregedoria o que aconteceu e até hoje a gente não tem solução. Nós somos policiais, sabemos muito bem como é que funciona. Quando você tem interesse, as coisas funcionam-se rápido. Quando você tem interesse que as coisas vão se esquecendo, para cair no esquecimento, vai apagando,
você leva exatamente essa morosidade nas investigações. Mas é importante a sociedade cobrar, os familiares dos presos cobrarem a apuração mais enérgica, mais urgente, porque é inadmissível durar 2 anos para apurar um crime que foi muito visível e muito comentado por todos. Então não se demora tanto, falta vontade de se apurar. Paulo César Gomes, muito obrigado pela sua participação, companheiro. Ok, Leonesse, boa tarde a todos. Comunidade, você sabe que pode participar aqui interagindo com a gente e com toda a Record News, mas se você não sabe como, é hora de conferir. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br, curtir nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/recordnewses, twitter.com/recordnewses e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723, 3434-5724 ou ainda entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 99927-6943. É isso. Estamos fechando o Segurança Máxima de hoje, comunidade. Eu vou, mas amanhã eu volto se Deus quiser. Continue aí ligado, porque vem o Hora News com Mariana Gotardo e em continuando ligado você vai ficar bem informado. Immanuel Kant disse o seguinte: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Fiquem seguros.